Olá, NET alunos! Como prometido, nós vamos falar agora da sucessão dos descendentes e da possibilidade destes sucessores concorrerem com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Mas vamos deixar esse problema para daqui a pouco. Vamos começar falando somente da sucessão dos descendentes. Ou seja, vamos partir do pressuposto que a pessoa falecida era solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva, não tinha nem cônjuge, nem companheiro. Seus parentes sucessíveis mais próximos eram os seus descendentes. O que acontece? Ao contrário do que prescreve o legislador a respeito dos colaterais, limitando os direitos sucessórios aos colaterais até o quarto grau, na linha dos descendentes, na classe dos descendentes, não existe limitação de grau. Então, eu posso ter descendentes de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto graus, sem qualquer restrição quanto aos direitos sucessórios desses sucessores. Agora, na prática, é comum ter descendentes de graus muito elevados? Não, pela questão da própria expectativa de vida do homem. Então, neste caso, apesar de não existir limitação de grau, vamos trabalhar nos nossos exemplos apenas com os colaterais de primeiro, segundo e terceiro grau, até porque a nomenclatura dos graus muito elevados, nem eu sei como é que a gente chama. Então, vamos lá. Primeiro pressuposto que a gente tem que lembrar quanto aos descendentes, tomando por referência o direito dos filhos, é que a lei veda qualquer tratamento discriminatório entre eles. Então, independente da origem da filiação, se biológica, se decorrente de presunção legal, se socioafetiva, se por adoção, não importa. Estabelecido o vínculo de parentesco, é preciso que se estabeleça a completa igualdade entre os descendentes do morto. Ok? Bom, segundo ponto a ser destacado. Em 2016, o STF teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo a possibilidade jurídica de multiparentalidade, ou seja, de uma pessoa ter mais de um pai e ou mais de uma mãe, através do recurso extraordinário 898060. Então, neste recurso com repercussão geral, foi possível o estabelecimento dos múltiplos vínculos parentais. E esta multiparentalidade, ela acaba tendo reflexos na sucessão, porque o mesmo filho, ele pode receber mais de duas heranças. Então, se ele tiver dois pais e uma mãe no seu registro de nascimento, então ele terá direito de suceder em três sucessões distintas, nas três sucessões dos seus três ascendentes, sem que se possa falar em qualquer argumento relativo a eventual enriquecimento ilícito ou indevido, já que no momento em que ele é filho para todos os efeitos, inclusive sucessórios. Então, nem caso de multiparentalidade, o filho terá direito de herdar a herança de todos os pais com os quais ele constituiu o vínculo de parentalidade. Tá joia? Bom, e aí, como a gente já falou, dentro da sucessão, o chamamento dos sucessores se dá de forma sequencial e excludente. Sequência que também se observa dentro da mesma classe. Então, vamos lá. Vamos aqui para um exemplo. Vamos supor que X, autor da sucessão, ele tenha 3 filhos, alguns netos, então vou botar aqui uns 5 netos e 2 bisnetos. Aí o que vai acontecer? Como eu já falei no bloco passado, se os 3 filhos quiserem e puderem participar da sucessão, eu vou dividir a herança apenas entre eles. 1/3 para A, 1/3 para B, 1/3 para C. Porque o grau mais próximo, que são os descendentes de primeiro grau, irá afastar da sucessão os graus mais elevados, os descendentes de segundo
e de terceiro grau. Acontece que a gente viu que essa regrinha, que o grau mais próximo exclui o mais remoto, que ela tem exceção na classe dos descendentes, quando a lei permite que, havendo o herdeiro pré-morto, indigno, deserdado ou ausente, que os seus descendentes eles aceitem a herança em seu lugar. Então, aquele 1/3 que caberia ser, vai ser rateado entre os seus filhos que lhe representarão na sucessão. Se um desses filhos de C também for pré-morto indigno, os filhos dele também podem representá-lo na sucessão de C, aceitando participar em nome de H, aceitar a herança também em nome de C. O que pode acontecer também? Então, neste caso, eu vou ter herdeiros da mesma classe, aqui todos são descendentes, mas de graus diferentes. A e B, descendentes de primeiro grau, F e G, descendentes de segundo, I e H, descendentes de terceiro. Ah, mas por que D e E não vão ter direito de receber nada? Porque o seu pai, A, ou sua mãe, seu ascendente filho de X, ele está vivo e legitimado à sucessão. Então, eu só chamo os herdeiros do grau seguinte nas hipóteses em que cabe direito de representação. Então, vamos lá. Vou dar um outro exemplo. Aí, só para limpar a tela. O que vai acontecer, voltando ao mesmo gráfico aqui? X tem 3 filhos, 5 netos. Vou deixar aqui só com os netos. F, G, H. E botar um filho para B também. Aí, o que vai acontecer? Nesta situação, se todos os filhos não quiserem ou não puderem participar da sucessão, como é que eu vou ratear a herança entre os netos? Vou ratear por cabeça. 1/6 para D, 1/6 para E, 1/6 para I, 1/6 para F, 1/6 para G, 1/6 para H. Por quê? Volta aqui para mim. Porque, como a gente falou, finalizando o bloco passado, quando todos os herdeiros forem da mesma classe e do mesmo grau, a sucessão se dá por cabeça. Então, neste caso, todos são netos de X. Não interessa quem é filho de quem. A podia ter tido um filho, B podia ter tido um filho, C podia ter tido 10 filhos. Na falta dos descendentes de primeiro grau, eu iria dividir a herança em 12 partes iguais entre todos os netos, porque o vínculo de parentesco com X não se distingue em função da ascendência desses netos. Então, a gente só faz distinção no caso de direito de representação, já que nesse caso a gente não divide a herança por cabeça, a gente divide a herança por estirpe. Os representantes herdam aquilo que herdaria o representado se vivo fosse, tá bom? Então, vamos lá. Então, nesse caso, como eu disse, a sucessão ela se dá por cabeça ou por estirpe. E por estirpe, sempre que a gente tratar de direito de representação. Bom, até aí tá tudo muito fácil, tudo muito bom. Mas agora a gente vai começar a complicar um pouquinho o assunto. Porque o legislador parece que ele caprichou na péssima redação legislativa a respeito da sucessão legítima, principalmente na hipótese de concorrência entre os descendentes e o cônjuge sobrevivente. O que acontece? Primeiro ponto, é preciso a gente distinguir os direitos do cônjuge dentro da esfera familiar, do direito das famílias e dentro do direito das sucessões. Então, qual é a dica que eu sempre dou aos meus alunos em sala de aula? Sempre que vocês se depararem com a questão de direito das sucessões, a primeira pergunta que vocês têm que fazer é:
o morto, ele era casado ou vivia em união estável? Se a resposta for não, ele era solteiro, ele era viúvo, ele era divorciado, ótimo, porque todo o patrimônio da questão é só dele. Posso aplicar imediatamente as regras de direito sucessório. Mas, quando eu faço essa pergunta, o morto, ele era casado ou vivia em união estável? E a resposta for sim, eu tenho que fazer necessariamente a segunda pergunta. Qual o regime de bens deste relacionamento? E quando eu falo casamento, o mesmo vale para a união estável. Então, a depender do regime de bens escolhido ou imposto pela lei, haverá ou não formação do chamado patrimônio comum do casal. E se o patrimônio é comum, o patrimônio não é só do morto. Na sucessão, se transmite apenas o patrimônio de quem morreu. Então, neste caso, antes de aplicar as regras de sucessão, eu tenho que fazer a meação do patrimônio comum do casal. Separar a metade que cabe ao cônjuge sobrevivente e a outra metade que entra na sucessão do morto, junto com seus bens particulares. Então, a primeira distinção é essa. Não confundir direito de meação do cônjuge com direito de herança. Ponto. Segunda situação. Antes de verificar quando é que o cônjuge concorre ou não concorre com os descendentes, é preciso saber quando é que o cônjuge tem legitimidade sucessória. Regra que está estabelecida no artigo 1830 do Código Civil. O que é que diz esse dispositivo? Que para o cônjuge suceder, ele não pode estar separado judicialmente. Poxa, é óbvio. Qual é o estado civil de quem está separado judicialmente? Separado judicialmente, não é mais casado. Então, o primeiro ponto é que para o cônjuge suceder, é preciso que ele ostente o estado civil de casado. Mas não basta apenas isso. No caso concreto, é preciso ainda verificar se, além de estar casado no papel, como a gente costuma comumente dizer, se o cônjuge está ou não em comunhão de vidas com seu marido ou com sua mulher. O que é que significa isso? Se o casamento ainda está em vigor de maneira fática, se eles ainda estão vivendo juntos no momento do falecimento de um deles. Se eles estão em partilhamento de vidas, dividindo a vida comum, então não há que se questionar quanto à legitimidade sucessória. O cônjuge, ele tem direito de participar da sucessão. Mas o nosso código vai além. Ele permite que, ainda que separado de fato, ou seja, ainda que eu não esteja mais vivendo com o meu marido, a depender de algumas circunstâncias traçadas pelo artigo 1830, que ainda assim eu tenha direito de participar da sucessão dele. Que circunstâncias são essas? Diz o artigo 1830 que, se o cônjuge sobrevivente não estiver separado de fato há mais de 2 anos, ele tem direito de herdar, independente do motivo pelo qual se deu essa separação de fato. Prestem atenção, não confundam separação de fato com separação judicial. A separação de fato é apenas o desfazimento fático. As pessoas deixam de viver juntas, mas ainda estão vinculadas juridicamente pelo casamento. A separação judicial, ela é o reconhecimento formal pelo direito de que a sociedade conjugal deixou de existir. Tanto é que ela altera o estado civil de casado para separado judicialmente. Então, feito esses esclarecimentos, vamos voltar ao artigo 1830. Então, primeira situação em que a pessoa separada de fato tem direito de herdar a sucessão do seu cônjuge é se a separação de fato não for superior a 2 anos. E aí não interessa por que as pessoas deixaram de viver juntas. Eu analiso exclusivamente um critério temporal. Mas, além disso, o legislador, no artigo 1830, prescreve que,
Essa separação de fato, qualquer que seja o tempo, ainda pode gerar direito à sucessão se o cônjuge sobrevivente não for o culpado pela separação de fato. Ou seja, eu estou falando em averiguação de culpa dentro de inventário. Eu, cônjuge sobrevivente, por exemplo, separado de fato há 10 anos, no momento em que o meu marido morre, eu posso ir lá tentar me habilitar ao seu inventário, no seu inventário, reclamar a parte da herança a que eu tenho direito, sob a alegação de que, apesar de estar separada de fato dele há mais de 10 anos, a separação de fato aconteceu porque ele infringiu os deveres matrimoniais, qualquer dos deveres. Então, eu sou considerada, como falava o Código Civil de 16, com o cônjuge inocente. Então, nesse caso, eu vou discutir a culpa do morto dentro do inventário. Pode parecer bem esdrúxula essa situação, já que a averiguação de culpa ela perdeu o sentido em ação de divórcio desde a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, mas está viva dentro da sucessão. Então, poxa, tratar de culpa em divórcio já é tão demodé, vamos usar essa expressão. Imagina a gente falar em averiguação de culpa em inventário, em que a parte a quem eu atribuo a culpa está morta e não pode se defender. Bom, apesar da crítica feita aqui, está lá a previsão na lei. Então, o cônjuge sobrevivente, casado em comunhão de vidas, separado de fato, desde que essa separação de fato não tenha mais de 2 anos, ou, independente do tempo, se ele não for o culpado da separação, ele tem direito de participar da sucessão. Então, agora a gente já sabe quando é que o cônjuge tem direito de herdar. Vamos trazer aqui para o slide só para ficar mais fácil de visualizar. Então, é preciso estar casado ou separado de fato, não mais de 2 anos ou sem culpa, tá bom? Bom, então nesse caso, o que vai acontecer? Por que há tanta confusão entre o direito à meação e o direito à sucessão? É porque neste caso específico do inciso 1 do artigo 1829, que traz as hipóteses de concorrência entre descendentes e cônjuge ou companheiros sobreviventes, o fundamento da concorrência é a verificação do regime de bens do casamento. Ou seja, o regime de bens, ele atribui ou não direito à meação, e o regime de bens, havendo descendentes, atribui ou não a condição de herdeiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Então, vamos lá. Neste caso, a doutrina costuma trazer uma regrinha para facilitar a compreensão do inciso 1. A regrinha que diz assim, joga aqui na tela: quem meia não herda, quem herda não meia. O que significa isso? Quando o cônjuge recebe meação, ele não terá direito de participar da sucessão junto com os descendentes. Quando ele não meia, quando ele não recebe meação, aí sim ele terá direito de participar da sucessão. Regra esta que tem exceções. Vamos ver. Vamos fazer agora como faria Jack o Estripador. Vamos ler esse artigo 1829 por partes. Vamos lá. O que diz o artigo 1829? Ele diz no caput que a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo. Então, a primeira regrinha de interpretação de texto que eu posso fazer neste dispositivo é a seguinte: a regra é que o cônjuge concorre com os descendentes. Ele só não vai concorrer nas situações expressamente consignadas na ressalva. Que situações são essas? Então, ele diz assim no artigo que a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1.
aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido, no regime de comunhão universal de bens. Vamos parar aqui por enquanto. O que acontece se a pessoa for casada no regime de comunhão universal de bens? Ela vai ser meeira de todo o patrimônio do casal. A regra do regime patrimonial da comunhão universal é que tudo que é teu é meu, tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu, é tudo nosso. Então, metade de tudo fica para o cônjuge sobrevivente, a outra metade vai para a sucessão do cônjuge falecido. Mas a gente precisa fazer um esclarecimento. Essa é a regra geral, mas todo regime tem suas exceções. Por exemplo, mesmo no regime de comunhão universal, existem bens que o próprio legislador diz que não se comunicam. Por exemplo, os instrumentos de profissão. Então, mesmo nesse regime de comunhão universal, os instrumentos de profissão eles serão considerados bens particulares de cada um dos cônjuges. Os instrumentos de profissão de um, bem particular deste, os instrumentos de profissão do outro, bem particular deste outro. Então, a gente aqui está trabalhando com a regra geral. Exceções podem vir a acontecer. Então, vamos lá. Para ficar mais fácil de visualizar o que eu estou querendo explicar, eu vou pegar o mesmo caso concreto e tratar da concorrência com descendentes variando apenas o regime de bens do casamento da pessoa falecida. Então, joga aqui na tela para mim. Então, o exemplo é o seguinte: João é casado com Maria, possui bem anterior ao casamento um apartamento e adquirido onerosamente durante o casamento o carro e a casa de praia. João e Maria tinham apenas um filho, chamado José. Neste caso, João vem a falecer. Com a morte de João, qual é a primeira coisa que eu tenho que observar nessa sucessão? A primeira pergunta que eu tenho que fazer: existe direito de meação de Maria? Se existe, qual seria a meação? A meação dela seria a metade de todo o patrimônio do casal, seja dos bens comuns, seja dos bens adquiridos durante o casamento. Então, metade do apartamento, metade do carro, metade da casa de praia é direito de meação de Maria. O que é que vai efetivamente entrar na sucessão de João? A outra metade do apartamento, a outra metade do carro, a outra metade da casa de praia. E aí o que acontece? O que é que diz o artigo 1829, inciso 1? Que neste regime de comunhão universal, o cônjuge não concorre com os descendentes. Se ele não concorre, é porque os descendentes eles herdam sozinho a herança. Neste caso, José, o filho do casal, herdará a totalidade dos bens deixados na sucessão. Então, Maria será meeira e José o único herdeiro de João. Tá bom? Tá mais fácil de visualizar dando o exemplo? Espero que sim. Continuando a ler o artigo 1829, inciso 1. Então, ele diz lá no 1829, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este no regime de comunhão universal ou no de separação obrigatória de bens. Então, no regime de separação obrigatória de bens, o cônjuge, por imposição legal, não será nem meeiro, nem herdeiro. Qual é a justificativa da doutrina para essa restrição? É que aquilo que o legislador não quis que se comunicasse nem em vida, não será comunicado nem em razão da morte.
Então, no regime de separação obrigatória imposto pela lei, o cônjuge não concorrerá com os descendentes. Significa dizer que somente os descendentes irão participar da sucessão. Como é que funciona o regime de separação obrigatória? Regra geral, o próprio nome diz, separação. O que é meu, o que é do meu marido, porque a lei impôs que fosse assim. Então, em regra, não existe formação de patrimônio comum do casal. Embora haja proclamado já por meio de súmula, a súmula 377, o STF, no sentido de que é possível partilha de bens em regime de separação obrigatória de bens, caso haja prova do esforço comum, a fim de se evitar o enriquecimento indevido de um dos cônjuges. Bom, isso é exceção, que precisa estar devidamente provada nos autos. A regra é que, no caso, na situação abstrata, no regime de separação obrigatória, não existe direito à meação. Então, vamos pegar aquele mesmo exemplo e trazer para a sucessão de João. Então, vamos lá. João, casado com Maria, teve um filho chamado José. Adquiriu anteriormente o apartamento e, durante o casamento, de forma onerosa, o carro e a casa de praia. Primeira pergunta que eu tenho que fazer: qual a meação de Maria? João é o morto. A princípio, caso Maria não prove que contribuiu efetivamente para a aquisição do patrimônio, a meação de Maria é nenhuma, zero, já que o regime é de separação de bens. Então, quais os bens que entram na herança de João, na sua sucessão? O apartamento todo, o carro todo, a casa de praia toda. Neste caso, o que é que vai acontecer? Em razão da regra do 1829, inciso 1, todo o patrimônio sucessível irá para o filho José. Por quê? Porque o cônjuge sobrevivente casado no regime de separação obrigatória não herda, não concorre com os descendentes na sucessão, por expressa vedação legal. Então, vamos lá. A gente vai dar um tempo, volta no próximo bloco falando das outras situações de regimes de bens para verificar se há ou não há concorrência sucessória. Tá joia? Fica combinado assim? Espero vocês. Tchau, tchau.